gente, aqui é a Bruna Time Travel e essa é a Fê, participação Oiê. especial. Você já deve ter visto ela no nosso primeiro vídeo falando sobre como foi a nossa chegada em Santiago. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui em cima e dá uma olhadinha nele. E hoje nós vamos falar sobre os pontos turísticos de Santiago, né? O que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Então, a gente começou já o passeio logo no primeiro dia, não no dia que a gente chegou, mas no segundo dia. Sim. Né? E a gente começou trocando os dólares, trocando os pesos. Reais por pesos. Isso. Sim. Então, foi numa rua Augustina. Rua Augustina, que é a rua que tem as casas. E tem várias casas de câmbio. Várias, que tu pode pesquisar e daí tu consegue ali achar o melhor valor pra estar trocando. E o certo é não compre na primeira, porque se a gente tivesse comprado na primeira, a gente ia ter pagado mais caro. A gente andou um pouco mais, logo já consegui por um preço bem melhor. Bem melhor, exatamente. Então sempre faça isso. Não vale a pena comprar no aeroporto, a gente viu que não vale a pena. E não vale a pena comprar no Brasil também, porque é muito Troca só o necessário pra te chegar lá, ter como ir até o hotel e se alimentar, assim, no primeiro dia. Mas ainda mais que a gente chegou de noite, né? É que a gente chegou à noite. Mas se tivesse chegado durante o dia, a gente só teria trocado mesmo pra pegar o táxi pro centro. Até o apartamento. Porque depois eu precisava. É muito mais caro aqui no Brasil. Isso. Então tá, e depois disso a gente foi fazer um tour guiado, a pé e de graça. Sim. Começava às 10. Começava às 10. Às 10 da manhã na Praça... Na Praça de Armas. Praça de Armas. Na frente da Catedral Metropolitana. Isso. Que é muito linda. Por sinal, a Catedral, não deixem de ir. Ela é maravilhosa, ela é enorme. Nossa. É uma construção, assim... Cara, a gente ficou arrepiada de entrar lá. É animal, assim. E, cara, é que tem tantos detalhes, você não sabe nem pra onde olhar, né? Tipo, tinha muita coisa linda, o altar assim. é enorme, assim, é uma coisa... É fora, assim, eu nunca tinha visto uma igreja eu vou falar tamanho. que eu já vi, mas eu vi na Europa, tipo Roma, que é um lugar onde tu vai encontrar muitas igrejas nesse nível. Então, assim, eu fiquei bem... Era padrão europeu, assim, aquelas catedrais enormes, padrão, assim, europeu. E, nossa, era lindo, lindo, lindo mesmo, assim. E foi animal, né? Já começar, tipo, nossa viagem, nosso primeiro dia, já ter ido lá e já ter visto muito isso. Massa. E tem uma coisa que a gente não foi, é no subsolo, que a gente descobriu depois que tem o subsolo. Sim, da igreja, da catedral, mas a gente não foi. Então, se você for, não deixe de... Descobrir o subsolo e conte pra gente o que tem no subsolo. Não foi. A gente vai ter que contar, que pena. Vamos ter que contar pra gente. Tá, aí sobre o tour que a gente fez, foi bem legal, o cara era bem querido, na verdade, levou a gente nos principais pontos turísticos da cidade, só que uma coisa que eu não gostei é que a gente não entrava em nenhum deles. Então, por exemplo, ele passava na frente da catedral e ele falava o que era a catedral, contava a história, coisa assim. Mas não entrava. Aí ia na frente de um outro museu e ele falava um pouco do museu, mas também não entrava. Então, assim, ele passava em vários lugares, mas não entrava. A gente teve que voltar... Tipo, resumindo, ele passou... É que assim, ó, tudo fica perto, tudo tu consegue ali, o centro histórico, tudo tu consegue fazer a pé. Mas é o que ele passava na frente dos pontos e daí explicava, só que não entrava. Então, assim, a gente passou 2 vezes. Porque primeiro com ele, pra saber mais ou menos a história, e depois sozinhas a gente foi entrando em cada lugar. Isso. Então, no fim, se você souber a história, eu acho que não vale a pena fazer esse tour com ele. E lembrando que é gratuito, mas você tem que pagar depois uma gorjeta, né? Gorjeta no final. Que a gente não pagou. É porque a gente não foi até o final. É que a gente acabou o tour antes. A gente desistiu, porque ele ia naquela casa do Pablo Neruda, que ficava perto, na verdade, do nosso apartamento, mas na verdade era um pouco até mais longe do nosso apartamento. E a gente achou a gente queria voltar porque a gente queria ir no museu. A gente queria entrar no museu, e entrar na catedral, e entrar nos pontos. Daí a gente meio que largou mão na metade do porque tour, a gente não queria até onde ele ia. Porque esse ponto era um pouco mais longe, assim. Porque até o nosso hotel já é um pouco mais longe, eram 10 minutos de caminhada. Até aquela casa devia dar uns 15 minutos. Então a gente não queria... voltar, a gente queria aproveitar ali, A gente queria dar um passeio ali assim e entrar dentro dos lugares. Então, no fim, a gente parou no meio do caminho, mas eu fiquei com bem pena dele. É que, na verdade, a gente lembrou depois. Ele era muito querido. Ele era muito Só que a gente lembrou do guia, tipo, que tinha que pagar essa gorjeta depois que a gente tinha voltado. E a gente não encontrou mais ele. A gente até pensou, se a gente encontrar ele de novo, a gente vai pagar a gorjeta. A gente até foi ali naquele centro, no outro dia. A gente até viu outro guia, mas não era ele. Não era ele. Enfim, não pagamos gorjeta. Chateado. É opcional, mas assim, todo mundo acaba pagando porque é bem legal, ó. Ele conta realmente a história. E é o trabalho dele, isso, né? Então, poxa. Enfim, aí, o que mais que a gente gostou ali? Os museus.
Ele passou... Aí, enfim, vamos falar daquela Praça de Armas, que naquela praça tem várias coisas ao redor, que uma delas é a Catedral, e é onde começa o tour, a pé, se você quiser fazer. E o outro ponto que tem ali é aquele Museu Histórico Nacional, que a gente entrou. Ele é bem pequenininho, não é um museu muito grande. Não. Mas se você quiser, você pode subir até a Torre do Relógio, que é lá em cima. Não sei, tem alguma torre. Que tem a vista, né? É, que daí dá pra você ter a vista da praça. E é um dos pontos mais altos ali no Centro Histórico. Então é onde você consegue ter uma visão melhor ali, assim, do Centro Histórico de Santiago. Só que a gente teve, né, tipo... A gente não deu muita sorte. A gente foi 2 vezes nesse museu e as 2 vezes a gente não conseguiu subir. A primeira tinha um grupo escolar. É. Então, assim... Tinha que esperar muito ia tempo. ter que esperar, porque E assim, só sobe acho que sobe... de 15, 10 Não, pessoas. é menos, eu acho. É, É no são máximo poucas. 10. É no máximo 10. E daí tinha um grupo escolar, assim, e aquela criançada tava muito louca lá dentro. Aí a gente, não, vamos soltar em outro momento. Os chilenos já são loucos, imagina novinhos. É, então. Aí a gente pensou, vamos soltar em outro momento. Daí a gente continuou, e daí no outro dia que a gente voltou ali naquela praça, então, vamos agora. Só que daí a gente chegou lá, era meio-dia e 45. É bem perto do meio-dia. Não, mas 11, era 45, meio-dia e 45 e não sei. E era exatamente o horário que fechava. Faltava 2, na verdade, fechava em 2 minutos. Só que já tava fechado. Só que já tava fechado. Quando a gente chegou. Porque não ia dar tempo de fazer mais uma última A gente subiu até lá as escadas pra ir na torre. Quando a gente chegou na torre, tipo, fechado. Daí a gente tinha mais um grupo de brasileiros que a gente querendo subir. Eles também não sabiam que tinha um horário, porque não foi falado que tinha um horário que fechava. E daí só ia voltar a abrir, acho que às 2h30. 2 e pouco, acho que era 2h30. E a gente tinha outras coisas pra fazer. Tinha outras coisas programadas e acabou que a gente não teve essa vista. Ali, mas dizem que é bem bonito, consegue ver a catedral de cima, diz que é bem legal ali aquela vista. E a entrada do museu é de graça, até por isso que a gente foi 2 vezes. Se não tivesse que pagar pela segunda vez só pra subir a torre, a gente não teria pago pra ir a segunda vez. Tem que falar até o negócio das moedinhas pra... Tu gravou o vídeo, né? Eu gravei. Vou mostrar pra vocês também um vídeo aqui depois pra botar no guarda-volumes. No guarda-volumes, tipo, as suas coisas. Porque eles sempre pedem pra botar mochila, essas coisas assim no guarda-volumes. E você tem que pagar, teoricamente você tem que pagar, mas na verdade você coloca uma moedinha, era de 25 centos? Não, era de 100 pesos. É porque lá é tudo diferente. Tô pensando em dólares. 100. Não, era de 100 pesos. E daí tu colocava a moedinha, mas depois tu tirava a chave. Depois colocava a chave e daí tu retirava. E a moedinha devolvia. Isso. E daí, vou mostrar o vídeo pra vocês. Então, dá uma olhada no vídeo aí. Ó, gente, aqui no museu não pode entrar com mochila, então eu vou ensinar vocês como botar as coisas dentro dela. Sim. E uma moedinha de 100 pesos. Aí tu coloca a moedinha aqui, fecha, tranca, e depois pra pegar, você pode supor. É o de baixo? Daí abre, daí pega a moedinha de volta. Pronto, isso aí. Ali perto também tem aquele museu pré-colombino, que é muito legal. Que foi o único museu que a gente pagou. E foi o melhor museu. O museu também mais ajeitadinho, porque os outros, como eles são gratuitos, eles são públicos, então eles não são assim tão bem conservados que nem aquilo. Ele era bem mais moderno, assim, né? Sim, e contava a história, assim, do povo Mapuche, né? Que é o povo... um indígena de lá, assim, né? São os índios de lá, assim. Daí conta a história, tipo, desde o começo. E tem coisas, assim, de muitos anos. Antes do descobrimento mesmo, assim. Sim, então, antes de Cristo tinha que ter muita coisa, assim. A história coisa. É um museu bem rico, assim, em história, vale a pena. Eu não lembro quanto que a gente pagou, né? Não era, eu acho que era 2.500 pesos. 2.500? Compensa. Compensa porque... Ia dar tipo uns 12,50? Né? 2.500 vai dar... no máximo 15 reais foi a entrada, então. Que a gente pagou. Foi meu? 2.500 acho que era 12,50 reais. Isso. Ia dar mais ou menos isso. Mas era bem tranquilo, pagar, tipo, não foi muito caro. E era um museu muito legal. Foi o museu que mais valeu a pena a gente ter visitado. Sim. Né? Os outros não teriam valido a pena pagar pra entrar, eu acho. Ainda bem que os outros eram gratuitos, eu não teria pago pra entrar nos outros. Provavelmente por isso que esse era o que pagou. E esse valia bastante a pena, a gente gostou bastante. Sim. E daí tem um outro museu que a gente entrou, que é o Museu de Belas Artes, que foi o primeiro museu que a gente entrou. E a parte mais legal dele é que o hall de entrada tinha, tipo, parecia aquele barco, a vela enorme. Sim, que foi, na verdade,
É que, na verdade, a cúpula do museu Sim. foi trazida... Da Bélgica. Foi trazida da Bélgica, foi? Foi da Bélgica, eu acho. Da Bélgica por um navio. Não é navio. É um chama navio. vermelho. Não é. Ah, tipo uma caravela. Que antigamente, sei lá. É, aqueles barcos antigos. Né? Isso. Enfim, a cúpula, que é uma, tipo, o teto dele é uma cúpula gigantesca. Linda. E ela foi trazida da Bélgica. Eu e tenho daí um vídeo. tem. Tem. Uhum. Vou mostrar pra vocês o vídeo. Vamos agora visitar o Museu de Belas Artes. Já terminamos o tour. Gente, essa é a entrada, olha só que legal. Olha isso aqui no teto, que animal. E a entrada é gratuita, é só você chegar ali no guichê e retirar. E daí tem, dentro quando tu entra, assim, tem simulando como se fosse o barco que trouxe, na verdade, essa cúpula. É animal, assim. E é lindo, massa. porque ele fica todo suspenso, assim, e é muito Sim. bonito. É a parte mais legal, porque ele também não era muito grande, ele parecia que faltava lugares pra visitar. Não sei se ele tava meio fechado. E eram Porque só lembra quadros, que a gente, na verdade. lembra que a gente, tipo, andava, a gente, meu Deus, e tinha muitas portas fechadas. E era praticamente quadros, assim. Tinha um lado que era só masculino, um lado que era feminino, lembra? Aí tinha outro que tinha aqueles escritos bem diferentões, assim, lembra? Tinha, é verdade. Tinha Então, as os papéis, exposições. assim, É que daí eram bizarras. exposições, não era bem coisa, tipo, não era mesmo do História, museu. uma história de lá, eram exposições. Eram exposições, assim, temporárias, então... Sim. Mas era legal. Mas era legal. também. E, meu, por fora ele é muito bonito. Muito bonito. Ele ficava naquela praça que a gente sempre passava quando a gente tava indo e voltando do centro pra ir até o nosso apartamento e ir pro centro. A gente sempre passava naquela praça e ele ficava bem no meio daquela praça, assim. O que mais que a gente foi? A gente foi no Santa Lucia. É um cerro, um morro, né? Um morro, um cerro, Santa Lucia. E é muito lindo. Só que o segredo é ir bem cedo, né? Tipo, Sim. vai quando abre. Abre que horas? Às 8 ou às 9? Não, acho que tipo é um pouco mais tarde. É 9 ou 10, eu acho que tudo abre mais tarde, não? É, o povo lá gosta de começar a trabalhar mais tarde. Eles acordam tudo, tipo, tudo começa a funcionar. Assim, às 11 horas tá tudo funcionando, mas até... Sabe aqui que tu sai 8 horas da manhã e tá um caos? Lá não existe isso. Não. Tu sai 8 horas da manhã e não tem ninguém na rua. Tipo, é Não. bizarro. Assim, Mas às 11 horas... Às 11 horas é um caos. É o caos. Sim, bem É o engraçado caos. isso. É. E é engraçado que, tipo, 6 horas já tá todo mundo no bar. Eu não vejo sentido nisso. Eles começam a trabalhar às 11 e 6 horas já tá Happy todo hour. mundo no bar. Sério, gente, não faz sentido. É, foi bem engraçado isso. A gente até agora não entende como Quero é que viver no funciona, Chile, galera. assim. Vamos começar a trabalhar às 11 Acho que por e isso às que eles são 6 tão felizes, Acho assim. que sim. São Acho tão que sim. tranquilos, Acho que a gente podia felizes. aderir isso da cultura deles. Sim, Acho acho bem válido. interessante. Acho válido. Ganhar dinheiro ninguém precisa, né? Não. A gente só quer happy hour, galera. Sim. Né? Tá, e daí a gente foi cedo. Tipo, a gente foi no horário que tem que ver, acho que era às 9. Eu vou botar o horário que abre aqui, ó. Vai ficar aqui, Isso. aí é mais fácil. Pronto. Aí a gente chegou, nós somos as primeiras a chegar. Então, assim que a gente chegou, daí só tinha que preencher o nome. E tipo, só tu botou o teu nome em quantas pessoas? Não precisava cada um preencher o nome. É, isso. Só eu coloquei o local, né? De que era Brasil, um país, Isso. E daí... Aí, meu, é muito lindo. Assim, é bem... Tem muita árvore, flor e, assim, a parte, aquela primeira partezinha que tem uma pracinha, tem aquela entrada. Castelo, não é bem um castelo. Não é bem um castelo. É uma construção. É uma casa, antiga. tipo como se fosse uma mansão, assim, ó. É Sim. muito bonito. Os portões, meu, muito lindo. Lindo, era tudo muito lindo. Mas a subida mesmo, os degraus eram muito... Degraus. Degraus ou degraus? Degraus. 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 Não sei. Degraus. Alguém ajuda. Isso aqui não tá funcionando. Os degraus, o outro tá indo rápido, né, amiga? Vamos comparar esses dois copinhos aí, ó. Olha aqui, cara. Fala muito essa menina, né? Falo mesmo. Ela fala, eu bebo. Uhum. Não, brincadeira. Nem bebo tanto assim. Né? Não vou falar nada. Vai que ela querendo se mingar depois, é melhor né? que aqui. Tá só começando. Tá, enfim, daí, justamente, daí... Os degraus eram bem... As escadas, a escadaria, ela era bem ruinzinha, assim, era tudo... Eu também já fiz um vídeo mostrando pra vocês. Não, eu não fiz um vídeo ainda, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu vou postar aqui o vídeo pra vocês, aí quando tiver eu vou deixar aqui assim pra vocês assistirem. Mas é muito lindo, vale muito a pena. É muito legal. E a vista lá de cima é linda, linda. Animal.
Só que tem que chegar cedo porque lá em cima é um pedacinho muito, muito pequeno. Então, se tu quer realmente tirar uma foto boa de todos os ângulos, tu tem que chegar cedo quando não tem muita gente, assim. Porque senão depois fica muito cheio. Porque tanta gente chega... Nós somos as primeiras. Então, a gente ali embaixo, a gente conseguiu bater bastante foto, porque só tava nós duas. Só a gente. Aí, quando a gente desceu, ali embaixo já tava cheio de gente. Então, quem queria bater foto, tipo... Conseguia bater foto, mas apareciam outras pessoas junto batendo foto. A gente bateu várias fotos, e a gente bateu muitas fotos, só a gente, assim. Sim. Era tudo nosso. E assim, o legal é que a gente fez isso no começo, porque foi a primeira coisa que a gente fez, né? A gente acordou e foi direto pra lá. E o legal é que a gente tava, tipo, com bastante disposição pra subir todas aquelas escadas, tudo isso. Sim. Porque a gente foi cedo porque a gente tinha que estar às 11 pra ver a troca de guardas. Isso. Por isso que a gente foi já logo no começo, porque às 11 horas a gente E depois disso a gente foi pra feirinha, e depois disso a gente foi pra troca de guarda. A gente quase se atrasou. A gente chegou junto com a guarda. A gente chegou marchando junto, correndo assim. Com os cavalos. Isso mesmo. A gente tava marchando muito mais rápido do que a guarda, inclusive. Porque a gente tava atrasado. Porque a feirinha é muito boa, mas Sim, mas depois a gente vai falar sobre a feirinha. Mas... Que outra coisa que eu ia falar sobre o cerro ainda? Esqueci já. É que a escadaria, ela fica muito escorregadia porque eles acabam molhando muito. Então tem que cuidar e é sempre bom ficar se segurando bastante, porque senão é bem fácil escorregar ali. Bem fácil escorregar. E agora sobre a feirinha. Então bem atrás desse cerro tem uma feirinha de artesanato que tem de tudo, sério. Qualquer coisa que a gente quisesse, a gente iria encontrar naquela feirinha, né? Sim, essas coisas de artesanato, tudo tinha. Tinha bastante coisa legal. É que lá a prata é muito barata, assim, comparada aqui, prata, e a pedra deles, que tem, assim, maior abundância, é a lápis lazuli. Então vocês vão encontrar muita coisa. Mulherada, presta atenção. Comprem. Sim, tem bastante porque coisa. Porque prata e as coisas com pedreria, com lápis lazuli. Só que a pedreria não é tão barata assim, né? Não. As coisas que tu vai encontrar, mas a prata não, mas assim, ó, aquelas pulseirinhas, os anéisinhos, essas coisinhas assim, eram ok. Agora, se você quiser comprar um colar só com aquilo, claro, mas isso vai ser caro. É normal, né? Em qualquer lugar, porque é joia, assim, né? Mas vale muito a pena, muito a pena. A gente chegou a ver aquelas pulseirinhas que eram de prata com lápis lazuli pequenininho, eram 3 por... eu sei, ficava 5, ficava... Acho que R$10 cada uma, alguma coisa assim, sabe? As pulseirinhas, que era de prata com lápis lazuli. Aquelas mas bem pequenininhas, assim. Daí, tem coisa que vale muito a pena. E nessa feirinha tem... como que é o nome dessa feira? É Feira de Artesanato Santa Lucia, eu acho. É Santa Lucia mesmo, né? Porque fica bem atrás da Feira de Artesanilhos. Não sei como é que é. O espanhol é contigo. Né? Isso, feira de artesanilhos. Eu sei falar inglês, eu sei pensar em dólar. Tu pensa no espanhol em pesos. Ok. Cada um com um que gosta mais. Eu gosto mais de dólar. Tá bom, tá bom. Principalmente quando é barato. Também gosto de dólar. Principalmente quando tá barato. Agora tá caro, não tô mais gostando mais tanto. Sim. E daí depois disso a gente foi pro Palácio La Moneda, que tava acontecendo a troca de guardas, que é animal. Sim, e acontece dia sim, dia não, às 11 horas da manhã. Aí quando a gente foi eram os dias pares. Pares. Em outubro eram os dias pares. Agora deve estar acontecendo nos dias ímpares. A gente foi no dia 8. Sim. Então sempre tem que ficar ligado quando que tá acontecendo. E final de semana acontece às 11 horas e durante a semana acontece às 10 horas da manhã. Isso. Então é sempre bom chegar pelo menos uns 15 minutos antes. Se não faça que nem a gente que chegou junto com a guarda. Tá? Mas a gente não pegou nada. Não, a gente conseguiu ver tudo. E a gente pegou um bom lugar ainda. Sim, porque a gente se enfiou lá no meio. A gente se perdeu, assim, a Bruna ficou lá, eu fiquei aqui do outro lado. Mas depois no final a gente se encontrou. Sim, tudo certo. E eles tocaram uma música do Tom Jobim. Lindo, né? Foi muito massa. Cara, foi animal, assim, ó. Sim, sério. até eu chorei. Foi muito lindo. Massa. Foi muito lindo. A troca é muito massa, assim. Sim, eu acho a muito fanfarra legal tocando, cara, é muito massa. Sim, o sincronismo. E assim, a polícia de lá eles são bem respeitados. E eles estão em toda parte. Uma pessoa morta aqui. Sim, dormindo muito. Sim, e eles andam muito a pé, tu vê policial, eles estão sempre em dois. Sempre. Andando muito a pé e a cavalo. E todo lugar tem policial, todo lugar. A gente se sentiu bem segura em andar pela cidade. Mas você já percebeu que quando era muito cedo também não tinha policial? Acho que também só começa a trabalhar às 11. Você deve estar dormindo. Sério. É a vida. Só a gente tava acordada cedo naquele lugar. Só. Meu Deus. E daí, que mais que nós temos? O Sky Costaneira. Que é o prédio mais alto da América Latina. Sim. Que, a vista de lá também é muito legal. Ele fica bem no centro, assim, de Santiago. E tem, tipo, uma visão 360. Não um centro histórico, né?
Porque a gente precisava pegar... Não o centro histórico. Bem numa região... Tipo, numa região central, mas não é bem no centro histórico, assim. Você tem que pegar metrô pra chegar até lá, a gente pegou metrô. Isso, sim, Quer dizer, depende de onde você vai ficar hospedado, mas a gente, no caso, pegou metrô. Mas de lá, tu tem, assim, uma visão, tipo, ele é todo... É um tipo de vidro, assim. Tem 360 graus, assim, de visão. E daí, por dentro, tem explicando qual é a parte de Santiago que tu tá vendo, olhando, o que assim, você consegue ver dali, assim. daquela região, pra te conseguir se localizar. Bem massa. É bem massa. E fica dentro de um shopping, na verdade. Shopping Costaneira. O Shopping Costaneira. Então lá tem vários lojas legais que a gente também visitou, tudo. E daí pra subir, por mais irônico que seja, tu tem que ir pro subsolo. Então tu entra no shopping, tu desce, aí depois tu sobe. E sobe muito rápido. 60 segundos? 30 segundos? Eu não sei. Eu sei que, assim, a gente entrou no elevador, tipo, tava no subsolo. A gente entrou no elevador, daí eu, sei lá, troquei meia dúzia de palavras com a Bruna. Quando eu olhei, a gente já tava tipo, no 30º e pouco. E daí tu olhava, tipo, o númerozinho ia, tipo, 31, 32, 33, 34, 35. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, o que tá acontecendo? E tu não sente nada, absolutamente nada, assim, nem parece que tu tá subindo. Na verdade, tava tu sente só o quando tu chega uma hora que tranca tudo, daí tu percebe que tá subindo, porque não faz barulho, não. E tipo, é muito leve, assim, ó, vai... Tu não sente. E a gente foi até o andar 61? 61? Acho que era por aí. Não sei, eu sei que, muito rápido a subida. E a visão lá em cima é muito massa. Vale muito a gente pegou tava um dia de céu azul, lindo, assim, ó. Só que tem uma coisa de Santiago que é uma cidade muito poluída. Porque tem as duas cordilheiras, que eles chamam, tem a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira Litoral, que eles chamam? Tem um nome, mas é a do litoral. Litoral. Aí o ar poluído não consegue sair de Santiago. Então fica tudo meio, assim, nebuloso, mas é por causa dessa poluição. Então eles falam que depois que chove, dá uma limpada nesse ar. Então, assim, se acabou de chover, é o momento certo de tu subir lá em cima, porque tu consegue ter uma visão muito melhor. Isso que a gente já tem uma visão boa. Sim. Imagina se tivesse sido depois da chuva. É que lá é muito seco. Muito. A gente teve até nos 2 primeiros dias de adaptação, assim, foi bem tenso, assim. E assim, tudo ficou ressecado, pele ressecada demais, assim. Sim, bem... Nariz bem até, tipo, doía, assim, sabe? Tão seco que dava até uma sangradinha, assim, né? Meu nariz chegou a sangrar, assim, no segundo dia, tava Era assim, de adaptação. muito seco. Mas... E daí, então, como é muito seco, chove pouco. E a época de chuva, na verdade, lá é no inverno. Que daí é quando limpa... Quando neva, tipo, chove, neva, e daí é quando limpa o ar, que eles chamam que é o período que daí filtra o ar da cidade. Porque a parte daí começa agora a esquentar a primavera, verão, outono, até o próximo inverno, o ar fica bem poluído lá. E a gente percebeu isso lá de cima mesmo, que era Dava bem... pra ver uma neblina, assim. Uma neblina, assim, Tipo São Paulo, assim, quando tu vai descendo de avião, que tu vê, tipo, que a cidade não é limpa. Mas dizem que quando chove fica... maravilhoso, porque daí filtra o ar. Tem o Cerro São Cristóvão, que a gente não chegou a subir. Não. Porque a gente ia ir num domingo, e já vai a dica, não vão no domingo de jeito nenhum. Não vão no final de semana. E se vocês precisam muito ir no final de semana, assim, ó, acordem muito cedo e sejam os primeiros a subirem. Tem um funicular, que é tipo um teleférico, não é bem um teleférico, é tipo um bondinho que sobe, tipo assim, não sei explicar. E daí, lá em cima falam que tem uma vista também muito bonita. Só que como a gente foi no Sky Costaneira, que também tinha uma vista muito bonita, no fim a gente se consolou. Porque a gente foi no domingo e a gente não sabia que domingo todos os chilenos gostam de ir lá. Resumindo, tipo, tava chocado. Tinha uma fila, pra pegar esse bondinho, tinha uma fila funicular. Tinha uma fila de mais ou menos 1h30, 2 horas. E assim, a gente não tava muito afim de esperar. Porque a gente tinha outras coisas pra fazer programadas, então a gente acabou deixando. A gente preferiu conhecer outras coisas do que passar 2 horas numa fila. Isso. E não tem como comprar adiantado, tá, gente? Então, só comprando lá na hora. Dá pra subir a pé também, mas demora 2 horas pra subir. Então fica na fila 2 horas ou sobe 2 horas, né? Então... Também, se você quiser fazer uma trilha, você pode ir preparado pra isso também. Também dá pra fazer. Tem bastante gente. Mas isso é uma coisa que eu acho que os chilenos fazem bastante no domingo, é bem isso. É ou subir a pé ou subir de bicicleta. É tipo, subir aquele monte de bicicleta, olha, haja preparo físico. Tem gente que gosta. Não faz meu estilo. Prefiro subir de bondinho lá. Funicular. Até porque a gente queria conhecer o bondinho, né? Porque eram uns pontos turísticos, né? E também tinha em Valparaíso esse bondinho, a gente também não usou.
Mas a gente vai falar sobre Valparaíso em outro momento. Sim. Então, falta alguma coisa? Então, é isso, galera. Sim. Terminamos de falar. Beijo. Beijos. Tchau. Ah, não se próxima. esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Isso aí. Tchau. Tchau.